passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos entrando no teu receptor, pelas ondas da TV NH. Estamos entrando na tua casa, no teu apartamento, no teu lar, no teu escritório, no teu carro, para comunicar convosco a palavra do Senhor. O Novo Nascimento é um órgão de evangelismo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do setor 5 ali do Guarani, que tem o grato prazer de comunicar convosco a bendita palavra do Senhor. Desejamos a você que está nos assistindo as mais ricas bênçãos da parte do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar com toda a sorte de bênção. Eu lembro que João, quando falava ao seu filho na fé, na terceira epístola de João, no capítulo único, versículo de número 2, João dizia para o seu filho na fé, Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Nós queremos que tu tenha uma ótima recepção, que você seja alimentado de bênção material e espiritual da tua vida. Que sabe, a tua firma está indo à falência e você não sabe o que está acontecendo. Entrega a tua vida para o Senhor, confia nele e ele pode abençoar você com bênção espiritual e material, porque esta é a vontade do Senhor. Nós vamos ler um texto bíblico e depois nós vamos ouvir um hino que vai alimentar a tua alma e logo em seguida nós estaremos falando a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 35, diz assim: E então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Com esse texto bíblico, cumprimentamos mais uma vez os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos ouvintes do programa Novo Nascimento. Especial, os irmãos ali da sede, do bairro Ideal, do bairro Santo Afonso, ali do Canudos, que tem alguém ouvindo o nosso programa. Enfim, toda a cidade de Novo Hamburgo que estão ouvindo o nosso programa, o programa Novo Nascimento. Tenha uma ótima recepção deste programa, no nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas sabe o que acontece? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo como? Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Oh, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Nós queremos, neste momento, trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos falar um pouco, nesta oportunidade, da vida do grande evangelista Filipe. E nós vamos ler, não todo o texto, porque ocupa muito espaço, e nós temos pouco tempo para a nossa meditação da Palavra do Senhor, mas nós vamos ler no capítulo 8 do livro aos Efésios, ou melhor, do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do verso 35, que diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciava a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Versículo de número 37. E disse Filipe: É lícito se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Nós, nesta oportunidade, vamos falar da vida deste homem, que nós entendemos que era um homem culto, que era um homem dotado de uma capacidade administrativa muito grande. Ele era dotado de uma sabedoria e entendemos que era um matemático, porque a Bíblia diz que ele cuidava do tesouro da nada mais, nada menos do que a rainha de Cândice, ou a rainha da Etiópia. Este homem, a Bíblia diz que ele ia num lugar deserto da cidade de Gaza, que ia para Gaza. Nós vamos retroceder um pouco para nós entendermos o que se passou nesta oportunidade até nós chegarmos à leitura que nós lemos. A Bíblia diz que Filipe fora destacado por Deus para pregar na cidade de Samaria. E estava acontecendo na cidade de Samaria uma alegria indizível, uma alegria muito grande.
porque tinha chegado naquela cidade um homem de Deus pregando o Evangelho. E as pessoas começaram a crer naquilo que Filipe estava pregando. E quando as pessoas creem no Evangelho, entra na sua vida uma alegria. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma grande alegria naquela cidade. Certamente pessoas eram transformadas pelo poder regenerador da palavra de Deus. Certamente pessoas eram curadas na cidade de Samaria. Certas pessoas começaram a entender que não havia razão delas serem discriminadas, porque os samaritanos eram discriminados. Senão nós vejamos no capítulo de número 3 do livro de João, quando Jesus chega na cidade de Sicar, uma cidade de Samaria, Jesus estava conversando com uma samaritana na beira do poço de Jacó, e ela colocou um empecilho na sua vida, porque disse ela para Jesus: olha, há uma grande separação entre os samaritanos e os judeus. E agora Filipe estava pregando o Evangelho na cidade de Samaria, e certamente as pessoas começaram a entender que não há razão nenhuma para serem discriminadas, porque viveram à margem do Evangelho, ou viveram, quem sabe, 20 anos, 30 anos, sem conhecer a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Você pode ser uma pessoa ateu, pode ser uma ateia, mas quando o Evangelho entra no teu coração, você começa a vislumbrar um novo horizonte na tua vida. E foi o que aconteceu na cidade de Samaria. A Bíblia diz que havia uma grande alegria naquela cidade. Não era alegria porque alguém estava distribuindo dinheiro, não. Não era alegria de político, não é? Não era alegria de alguém com grande dote de oratória, não. Era alguém que estava pregando o Evangelho santo, o Evangelho de poder, o Evangelho vivo, que o Evangelho é a palavra de Deus viva ao teu coração. O livro de João, capítulo 8, 39, diz que você erra não conhecendo as Escrituras, porque disse Jesus, são elas que de mim testificam. Quando você desconhece o Evangelho, quando você não entra para dentro do Evangelho, você desconhece a vida de Jesus e o porquê que ele veio aqui nesta terra. Agora, quando você entende o Evangelho, você começa a entrar uma alegria no teu coração. E era o que aconteceu naquela cidade. E a Bíblia diz que Filipe estava eufórico, porque Deus estava fazendo maravilha, prodígio, mas daqui a pouco Deus disse para Filipe: Filipe, vá para uma rua deserta que vai para Gaza, porque lá vem um homem e eu preciso que você pregue o Evangelho para ele. Ora, meus irmãos, você sair de uma grande multidão para pregar o Evangelho para uma pessoa. Mas a Bíblia diz que há uma festa no céu, porque uma pessoa se arrepende. Então Deus, ele tem uma alegria por uma pessoa. Deus não vê uma multidão, Deus vê uma pessoa com o coração voltado para ele. E a Bíblia diz que aquele homem lia o profeta Isaías. Lia o profeta Isaías. E a palavra que ele lia é esta: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, diante do que o tosquia, e assim não abriu a sua boca. Quando aquele homem lia o profeta Isaías, diz a Escritura, todo o texto que nós não lemos porque devido ao tempo, a exiguidade do tempo, mas a Bíblia diz que ele lia o profeta Isaías, mas ele não entendia. O que eu quero dizer nesta oportunidade é que muitas pessoas não entendem o Evangelho. Não entendem o Evangelho. E se você não entende o Evangelho, irmãos, se você não entende o Evangelho, você está à margem das coisas do céu. Você está à margem das coisas de Deus. Porque o Evangelho
é para nós entendermos. Tem muita gente que diz assim, não, eu não leio o Apocalipse porque o Apocalipse é um evangelho difícil. Não. Todo o evangelho de Jesus, todo o evangelho de Jesus é perfeitamente perfectível, é perfeitamente assimilável, porque Deus não ia fazer uma coisa que você não entendesse. Agora, para você entender o evangelho, você tem que ler, porque aquele homem, ele lia. E Deus disse para Filipe, te aproxima daquela carruagem. E a Bíblia diz que Filipe saiu correndo, e quando o Filipe se aproximou daquela carruagem, ele perguntou para aquele homem, tu está entendendo o que está lendo? Tu está lendo? E ele disse, mas como é que eu vou entender se não há quem pregue, se não há quem ensine? E a Bíblia diz que Deus mandou que Filipe subisse para aquela carruagem e começasse a dizer para aquele homem, olha, a escritura que tu está lendo, que foi levado como uma ovelha para o matadouro, fala da vida de Jesus, que foi levado como uma ovelha para a tosquia. Ora, para nós entendermos um pouco de tosquia, nós temos que entender um pouco de ovelha. E tem muita gente que não entende de ovelha. A ovelha, quando ela vai para a tosquia, quer por tesoura ou quer por máquina, eu sei porque trabalhei por alguns anos na cidade de Santiago, a ovelha, quando ela vai para a tosquia, quer por tesoura, quer por máquina, a ovelha fica quietinha, quietinha. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, Jesus, ele foi como a ovelha para a tosquia, foi quietinho. Quando davam no rosto dele, a Bíblia diz que ele ficava quieto, não abria sua boca. Quando cuspia no seu rosto, ele ficava quieto, não abria sua boca. Quando deram nele 41 chicotadas, e olha, não era chicotada comum, não. Era chicotada com vários tentos. Ele não abriu a sua boca. Por quê? Por causa do meu pecado, da minha transgressão, da minha maldade. Quando aquele homem estava lendo, e ele perguntou para Filipe, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? E a Bíblia diz que, respondendo o eunuco a Filipe, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, na palavra que nós lemos, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciava a Jesus. Ora, parece que eu vejo aquele homem sentado naquela carruagem e Filipe cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, começou a falar para aquele homem a respeito de Jesus. E ele começou nesta escritura, que o profeta Isaías escreveu no seu livro, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele disse que foi levado como uma ovelha para a tosquia, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que Filipe, abrindo a sua boca, lhe anunciava Jesus. E eles continuaram caminhando, e Filipe pregando o Evangelho, anunciando as maravilhas de Cristo, anunciando as grandezas de Cristo, porque nós não temos tempo para meditar aqui, mas se nós tivéssemos tempo, nós ficaríamos, quem sabe, uma eternidade aqui nesta emissora, falando só da grandeza de Cristo, das maravilhas de Cristo. Mas a Bíblia diz que Filipe lhe anunciava, e eles continuaram caminhando e anunciava Cristo. E aquele homem enxergou uma água. Eu quero parar um pouco aqui para falar um pouco sobre batismo. Muita gente acha que para se batizar quando era criança, que foi batizado em outras denominações, em outras igrejas, apenas aspergindo água sobre a sua cabeça, né? Eles acham que está batizado. Não. Mas a Bíblia fala aqui do batismo por imersão nas águas. Quando aquele homem enxergou aquela água, ele disse para Filipe, ali tem uma água. Quem impede de eu ser batizado?
E Filipe disse para ele, é lícito se tu crê. Se tu crê. Porque, irmão, se você não crê, não adianta se batizar. Porque tem muitas pessoas que às vezes se batizam porque a mãe impõe, o pai impõe, o tio impõe, a avó impõe. Não. Batismo é uma coisa que você tem que crer. Crer que existe um Salvador, crer que aquele ato é um ato simbólico, mas é um ato que você tem que cumprir. E você tem que crer para a vida eterna, tem que crer dentro do teu coração. Porque Filipe disse para aquele eunuco, que era um homem inteligente, era um homem sábio, é lícito se tu crê de todo o teu coração. E ele disse, eu creio. Então, a Bíblia diz que acontece uma coisa, irmãos, acontece uma coisa. E esse é um dos versículos mais lindos que eu considero nesta palavra. O versículo 38, mandou parar o carro. Ora, o cocheiro não tem condições de parar o carro. Filipe não tinha condições de parar o carro, mas só poderia mandar parar o carro aquele que estava mandando dentro do carro. Ora, o que eu quero dizer nesta oportunidade, que pai, mãe, não tem condições de mandar na tua vida, não. Tio não tem condições de mandar na tua vida, esposa não tem condições de mandar na tua vida, esposo não tem condições de mandar na tua vida. Só você é que pode mandar para o carro da tua vida. E quem sabe o teu carro está indo para a perdição. Quem sabe o teu carro está caminhando, mas está caminhando com droga, com prostituição. Quem sabe o teu carro está indo para o despenhadeiro. Mas é hora de você mandar parar o teu carro e dizer, eu dou uma ordem para o carro da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E no momento em que pararam o carro, a Bíblia diz, no versículo 38, mandou parar o carro e desceram ambos, tanto Filipe como o eunuco, e aí o batizou. Ora, irmãos, aqui é um segredo espiritual. Aqui é um segredo espiritual. Eu sempre digo que batismo é um ato personalista. É um ato personalista da tua vida. Só você é que pode mandar para o carro da tua vida. Ninguém mais. Nem pastor, nem evangelista, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem esposa. É um ato personalista. E se é um ato personalista, é só você que pode decidir o curso da tua vida. Só você, ninguém mais. Se você quer ir para o despenhadeiro, não tem problema. Nós vemos agora, ali na cidade de Gramado, Canela, jovens fizeram um pacto de morte. Decisão personalista. Mas quando você faz uma decisão personalista para Cristo e você manda parar o carro da tua vida e que você vai começar a cumprir a palavra de Deus, Deus vai ao teu encontro e te abençoa com toda sorte de bênção. E nós queremos que você tenha essa decisão personalista da tua vida. Decida enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto você tem vida, decida o que vai acontecer na tua vida. Se o teu carro vai continuar caminhando, ou se o teu carro vai ir para o despenhadeiro, vai cair no abismo, quem sabe ali não vai ter mais chance, né? Quantas pessoas saem de casa e não tem mais chance de voltar, né? Às vezes estão dirigindo carro potente, né? Não mandam parar, né? Mas quando você tem uma decisão personalista, Deus te abençoa com toda sorte de bênção. Nós queremos, nesse momento, encerrando este programa, nós queremos orar ao teu favor, para que, primeiro, você entenda a palavra de Deus. Segundo, você tome uma decisão. Tome uma decisão, enquanto é tempo, enquanto você tem vida, enquanto você está alegre, enquanto você está feliz. Tome uma decisão na tua vida. Que sabe, agora Deus te está chamando. Ontem ainda pregavam a palavra de Deus ali na Vila Nova para os irmãos e eu falava sobre
a ave que vagueia longe do seu ninho. E tal, o Provérbios 27, versículo 8 diz assim: tal como a ave vagueia longe do seu ninho, é um homem que vagueia longe do seu lugar. Qual é o teu lugar? O teu lugar é a palavra de Deus. O teu lugar é na igreja. O teu lugar é na igreja. Chega de você estar vagueando fora do teu lugar, fora do teu habitat natural. É hora de você entregar a tua vida para Jesus. É hora de você mandar parar o carro da tua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele vai fazer por ti. Oramos ao teu favor. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu quero orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão assistindo a TVNH e que eles possam parar o carro da sua vida. Quem sabe o carro da sua vida está indo com droga, com maconha, com cocaína, com crack. Mas a partir desse momento, Pai, eles estão mandando parar o carro da sua vida. Ajuda eles a brecar o carro no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar o próximo programa, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.